fazendo isso com várias pessoas de vários setores. Hoje a gente convidou a professora Mariana Aldrigo, que deixa eu ler aqui o currículo dela. Ela é graduada em turismo pela USP, tem mestrado em ciências da comunicação pela ECA, pela USP, doutorado em geografia humana pela FEFELESH, também USP, é professora de turismo e lazer lá da USP, obviamente, coordenadora do programa do Global Travel and Tourism Partnership no Brasil e membro da WTM Latinoamérica. E, além disso, ela é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio em São Paulo, e onde eu participo a convite dela, de maneira muito gentil. E ela criou uma nova dinâmica no Conselho, trazendo pessoas que, em tese, não teriam relação direta com o turismo, mas que podiam acrescentar o debate. Então, é nesse papel que eu me encaixo. Então, o modelo da gente, pessoal, é sempre isso. Quando a Mari começar a falar, vai ser gravado. Quando ela terminar a apresentação, a gente suspende a gravação, depois a gente entra nas perguntas que vocês vão ter. Então, o objetivo de hoje é falar a visão dela em relação ao que vai acontecer no turismo. Então, eu peço a todo mundo que a gente desligue os microfones, que a gente vai desligar a câmera também, e desejo uma boa palestra, Mari, por favor. Obrigada. Teve até um meme esses dias que antes, para matar a aula, tinha que pular o muro, e agora é só desligar o microfone e a câmera, pôr o pijama e dormir, né? E deixa a professora falando. Exatamente isso. Mas a gente está aprendendo a lidar com essas tecnologias. Então, primeiramente, agradecer muito essa oportunidade, né, do Manuel, que me foi apresentado pelo Carlos de Brito, que estava com a gente na semana passada. E foi uma alegria desenvolver essa amizade com o Manuel a partir da participação no Conselho de Turismo. O que o Manuel colocou é uma das diretrizes principais, né, da minha participação e da minha colaboração junto à Federação do Comércio, que é criar um Conselho de Turismo que já de cara se diferenciasse por ideias das quais a gente pudesse se inspirar. Então, hoje eu considero que eu tenho neste conselho muitas pessoas de grandíssima competência e de muita inspiração, que acabam, né, fazendo umas perguntas, às vezes, muito intrigantes, e a gente tem que pensar e sair um pouco daquela área que já estava acostumada há não sei quantos anos falando e repetindo sobre turismo. Eu fiz uma apresentação e nesse meu exercício de ser professora de alunos de graduação, eu testei uma plataforma nova. Então, desde já eu peço desculpas se não funcionar direitinho, mas a gente vai estar por aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo chegar nela. Tá todo mundo vendo? Tá, né? Penso que sim. Estamos sim, Mari. Beleza. Então, aqui o convite que o Manuel me fez para falar de turismo na pandemia, eu tentei estruturar uma apresentação curta. Conforme eu fui fazendo os apontamentos, eu falei, preciso falar disso, daria uma tese de doutorado para falar de turismo, então eu cortei muita coisa, especialmente para deixar para a gente ver nas perguntas se tem algum tema que os convidados tenham algo mais específico que queiram que a gente aprofunde, tá? Então, basicamente, duas grandes entidades representam o turismo globalmente e respondem pela maior geração de informações que ajudam na tomada de decisões. Uma delas é a Organização Mundial do Turismo, então é a UNWTO, que tem como seus membros os países, né, das Nações Unidas, então, em geral, são os ministros de turismo, os organismos de turismo que subsidiam os dados, e a outra é o WTTC, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Essa é uma associação de empresas privadas, em sua maioria são empresas de atuação global, e aí, em tese, elas estão à parte dos governos e tentando subsidiar também
decisões desses governos. Então, acaba que os dados do WTTC tendem a ser apresentados mais rapidamente para a sociedade, mas eles trabalham muito juntos. E o WTTC, por ser uma associação de empresas, foi quem primeiro divulgou para a gente o tamanho do impacto da pandemia de coronavírus. Então, aqui, uma fala da presidente, que é a mexicana Gloria Guevara, um dia antes da reunião do G20, que aconteceu em abril, então 2 meses atrás, né? Eles falando que já se contabilizava 100 milhões de empregos perdidos e esse número segue crescendo, porque o pleito original do WTTC junto aos governos tinha em mente a duração da pandemia em torno de 90 dias, inspirados no que eles estavam ouvindo na China. E aí eles advogaram, né, pediram para os governos empréstimos, manutenção dos empregos, tudo nesse universo de 90 dias, e os 90 dias estão acabando em diversos lugares agora, que já podem pensar em alguma retomada, mas não é o caso aqui na América do Sul. Então, a gente, como eles falam aqui, né, pelo menos 75 milhões estão nos países do G20, dessa perda, mas tem muito mais, e as perdas em termos financeiros, né, caíram de 2,1 trilhões em março, já estavam em 2,7 trilhões em abril, e eles não lançaram um dado novo, mas a gente pode imaginar que a gente chega a 3,5 trilhões de dólares de perda na economia mundial, e ainda, né, a estimativa da perda de 1 milhão de empregos a cada novo dia. E aí parece que é uma coisa assim, nossa, é o maior setor empregador do mundo. Na metodologia do WTTC, não se trata só dos empregos diretos, mas principalmente de uma lógica que é os empregos diretos, os empregos indiretos e os empregos aquecidos, que se a gente trouxer para a realidade brasileira, e é um esforço que a gente tem feito bastante, cai principalmente na questão dos empregos informais, né? Que dependem da circulação de turistas, visitantes, enfim, nas cidades, para a manutenção da sua renda ou complementação dessa renda. Então, os números efetivos, mesmo em termos mundiais, a gente nunca vai ter, mas particularmente no Brasil, é uma incógnita das mais difíceis no momento da gente chegar a um resultado aproximado. Aqui, eu trouxe para vocês o que aconteceu entre janeiro e março. De novo, né, dados dessas duas organizações levam tempo para ser consolidados, apesar de haver hoje um esforço muito grande da OMT em computar e gerar esses dados mais rapidamente, as divulgações ainda são um pouco mais lentas. E aí vocês percebem, né, o que foi a queda, se a gente comparar o crescimento no mesmo período em 2019 e o que já aconteceu. Então, menos 35%, né, só em 3 meses do que aconteceu em 2019, e na região aqui das Américas, menos 15%. Nesse sentido, o Brasil não perde tanto, porque o Brasil nunca ganhou tanto com o turismo em relação, por exemplo, ao México, aos Estados Unidos e ao Canadá, mas são quedas significativas. E uma coisa que eu acho que vale destacar, porque não é uma competição, né, não tem ninguém querendo, não, o nosso é pior, mas se a característica principal da pandemia, ou melhor, da contenção da expansão do vírus, é a restrição de viagens e de aglomerações, é natural entender que isso implica uma restrição ao turismo. O ponto, quando a gente tenta conversar com audiências que são mais múltiplas, como é o caso dessa, é que quando a gente fala em turismo, a gente não está exclusivamente falando de turismo de lazer. E talvez tenha sido esse o ponto mais complicado de emplacar notícias mais sérias em relação ao setor,
porque é natural. Se está todo mundo com uma lógica de isolamento e quarentena, não faz o menor sentido falar em turismo de lazer. Só que, do ponto de vista da economia interna, é o turismo de negócios que nos preocupa muito, porque ele representa pelo menos 70% do movimento, da manutenção das empresas e dos empregos que a gente tem no turismo brasileiro, por exemplo. Então, quando começam essas restrições e a gente não tinha a menor perspectiva de duração, a gente começa a fazer simulações, estudos, e uma das conclusões que me pareceu, na época, a que mais ia ser trabalhada e que mereceria mais dedicação do nosso grupo, tem a ver com o momento em que viagens de negócios poderão ser retomadas. E por quê? Porque a viagem de lazer, quem assume o risco é o próprio viajante. Na viagem de negócios, quem tem que assumir o risco e garantir que tudo vai dar certo é o contratante, é o empregador que faz o seu funcionário ou consultor viajar. Então, é por isso que este setor que gasta mais, que ativa o que é mais estruturado, então as companhias aéreas, os principais hotéis, os serviços de locação de veículo, enfim, são de realização de eventos, por exemplo, são os que mais devem demorar a retomar. Então, este gráfico ilustra a queda, essa queda vai só até março, então, óbvio que quando chegar números de maio e junho, a gente vai estar bem mais distante a relação entre o que foi 2019 e 2020. Um momento. Aqui, na Organização Mundial do Turismo, eles fizeram um exercício com 3 cenários de retomada. E, de novo, os quentinhos no coração de quem não só estuda, mas depende disso para ver todo o setor voltando e para ter significado no trabalho. Então, aqui são os dados, mais ou menos ainda similares àqueles do slide anterior, metade de março, quase final de março, e as perspectivas que os especialistas da OMT indicavam ser as fronteiras internacionais, mesmo que sejam só intra-comunidade europeia ou intracontinentais, considerando a Ásia, se essas fronteiras fossem sendo reabertas. Se elas reabrem em julho, então a gente pode até imaginar essa recuperação em V com efeito só no ano de 2020, mas se a abertura é em setembro, ele vai levar mais um tempo, e se ela for só em dezembro, que é o que está mais desenhado para os países Rússia, Estados Unidos e Brasil, principalmente, aí a gente não tem muita clareza de como se dará, porque aí não é mais só fazer cenário em relação à atividade de turismo, porque aí já teve uma devastação em termos econômicos e realocação das pessoas trabalhando, que vai ser difícil compreender ou só estimar se a gente volta mesmo com a mesma capacidade. Este é um gráfico desta outra consultoria, que é a Statista. Eles fizeram uma contribuição, isso aqui é só do Brasil, do PIB. Então, os 3 primeiros meses de 2019 aos 3 primeiros meses de 2020, então a gente já teve essa queda significativa. Só que a gente não pode perder de vista que isso provavelmente se deu só em março, porque janeiro e fevereiro foram 2 meses muito bons para o turismo brasileiro, com o carnaval no mês de fevereiro. 2019 o carnaval foi em março. Isso muda muito em termos econômicos, parece que é bobagem, mas não é, porque quando o carnaval é em março, o potencial de gastos do turista brasileiro é maior, mas aqui com um carnaval de altíssimo índice de viagens, de consumo, de deslocamento interno, nos garantiu, então, os 165 milhões de reais de contribuição ao PIB brasileiro. A partir de 12 de março, mas especialmente a partir de 1º de abril,
praticamente atividade zero. Ela só não parou totalmente porque a gente não tem medidas que sejam exclusivas ou só do turismo de negócio ou só do turismo de lazer. Então, as companhias aéreas chegaram a operar em 5 ou 10% da sua capacidade, e é claro que não era turismo, mas você tinha políticos, eventualmente equipes de saúde, todo o serviço de transplante de órgãos que se dá com as companhias aéreas. Então, você tem um deslocamento que é estrutural do país e que manteve as companhias funcionando, que não vai entrar na conta turismo, mas porque a gente tem falhas metodológicas e tem uma série de outras questões de origem nos cálculos, que a gente vai colocar também como turismo. Então, fica muito difícil realmente limpar ou achar um filtro, uma lente de aumento, por exemplo, que fale só do turismo. Essa é a grande, vamos dizer assim, a grande cenourinha dos pesquisadores de turismo do mundo. Se a gente achar um jeito de, não sendo um país insular, como é o caso da Austrália ou da Nova Zelândia, ou mesmo do Reino Unido, ter dados muito precisos sobre turismo. Mesmo no caso da hotelaria, a gente tem que pensar que, até por sobrevivência, muitos hoteleiros fizeram parcerias para oferecer alternativas de isolamento, para acomodar equipes médicas ou de profissionais de saúde, para manter a operação, mesmo sem hospedagem, mas especialmente oferecendo delivery do que está sendo produzido no restaurante. Enfim, tem uma série de outras atividades que esses empresários foram criativos e se dedicaram a buscar em termos de alternativa. Essa é uma ilustração que eu adoro replicar, porque, de novo, né, há uma briga, e essa briga ela é antiga, de tentar dizer o que é turismo, o que não é turismo, do que depende, do que não depende. Então, se fosse só pelo IBGE, nós teríamos 8 ou 9 atividades exclusivas, e é por isso que os números tendem a ser menores do que eles realmente são. O WTTC fez essa ilustração, eles já editaram uma série de vezes, mas eu gosto de deixar claro, né, para todo mundo que nunca é só o turismo, mas é o movimento econômico de pessoas se deslocando. Não é muito simples fazer a troca dos termos, mas a Inglaterra fez com muito sucesso. Eles evitam falar de turismo e tratam tudo como economia da visitação, ou visitors economy, porque aí faz mais sentido até para o gestor público e para justificar, às vezes, gastos públicos com dinheiro do contribuinte. Mas aqui tem, né, os viajantes pagam diretamente aos aviões, trens, carros, enfim, tudo que a gente vê, que a gente sabe que paga diretamente. Essas empresas compram de uma série de fornecedores, fornecedores de bens, produtos e serviços, que são os mais diversos, das diferentes qualificações, que criam empregos diferentes e, naturalmente, induzem uma série de outras atividades. Então, no momento em que você para uma atividade como o turismo, o efeito cascata é bastante grande, mas muito diluído, né? Muito perdido no escopo da economia, na possibilidade de analisar tudo. Então, a gente não tem, por exemplo, uma única equação que me diga quanto São Paulo perdeu, quanto o Rio perdeu. Eu posso estimar, mas é bem provável que uma cidade como Recife, por exemplo, percentualmente tenha perdido mais. Natal nem se fala, né? Jericoacoara, então, muito mais. Então, é claro, para quem, eu tenho discutido isso com alunos, para quem estuda turismo urbano, quanto mais turistas uma cidade recebe, que é o caso das cidades globais, menos importante é o turismo na economia daquela cidade, paradoxalmente. Mas quanto mais específica é a cidade, quanto mais dedicada ao turismo ela for, mais relevante vai ser a contribuição financeira do turismo e menos alternativas ela vai ter quando acontecer qualquer coisa. Então, até
fevereiro ou março, a gente estava falando em resiliência de destinos, porque não se tinha ideia do efeito da pandemia, e falava, ah, não, em 12 a 18 meses os países afetados se recuperam. Agora já não é mais essa a previsão, e a pandemia põe por terra muitas das teorias de recuperação e de desenvolvimento do turismo. Então, a gente vai ter que começar tudo de novo, né? O que não é um problema para quem está desenvolvendo as pesquisas, mas para quem não gosta de se debruçar sobre os dados, vai ser complicado. Aqui no Brasil, há mais ou menos 2 anos, eu, por provocação de uma das colegas que está lá no Conselho de Turismo e também com a ajuda de todo mundo que está no Conselho, a gente começou a repensar o que significava mesmo o turismo no Brasil, porque tem uma fala que é replicada e replicada e replicada, que virou uma verdade absoluta e que até hoje ninguém encontrou a fonte original, ou seja, o relatório que dava origem a isso. Mas principalmente o pessoal da classe política repete dizendo que o turismo envolve 52 setores da economia. Vejam, se a gente trabalhar setores da economia como aqueles utilizados para definição das cargas tributárias, alocação de recursos, isenção, tudo que é ligado a decisões políticas, a gente vai para a planilha dos QNAEs, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Os QNAEs, hoje no Brasil, são cerca de 1.300 e qualquer coisa. Tive o trabalho bem de formiguinha, e ele está ainda realmente sendo refinado, isso não é um trabalho que a gente faz em um mês, de tentar estabelecer quais seriam os QNAEs realmente de turismo. E aí a gente tem 21 atividades diretas. Então, ok, 21 é menos que 52, está tudo bem. Mas a gente também expandiu para as compartilhadas. Por quê? Aí a gente vai para um pouco da lógica do que um turista faz numa cidade. Então, o turista não fica, com raras exceções, do avião para o hotel e do hotel para a atração só. Tem um gasto que é feito em atividades e que esse gasto justifica uma série de outras coisas da gestão pública. Então, transporte público, ou por aplicativo, ou táxi, ou como queira. Restaurantes, né? Quase nenhum dono de restaurante, a não ser que ele esteja também numa ilha, vai ser capaz de dizer que percentual dos seus clientes é só turista, ou quem é residente que está ali comendo fora. Então, padarias, farmácias, lojas de presentes, floricultura, etc., e tudo que tem a ver com eventos corporativos veio aqui para as atividades compartilhadas. Então, a gente já soma 212 atividades, são 4 vezes mais. Aí nós pensamos nas indiretas, que são aquelas do slide anterior, né, que especialmente hoje, comunicação, relações públicas, marketing, o tipo de empresa que o Manuel criou, que é muito importante para nós hoje, né, que é a análise de dados, geração de informação, e tentei, junto com os meus colegas, ser muito criteriosa aqui, porque em tese tudo seria indireto, mas a gente pegou o que dava para comprovar, especialmente pela emissão de notas fiscais para essas empresas que estão aqui, né, nas compartilhadas e nas diretas. E, finalmente, as aquecidas têm mais a ver com fornecedores mesmo de alimentação, móveis, tecnologia, etc., que cada vez que, por exemplo, um novo hotel é construído ou uma companhia aérea resolve pousar num novo aeroporto. Então, que atividades passam a entrar nessa lista, mas que não dependem em absoluto da circulação do dinheiro do turista, ela apenas se beneficia. E aí a gente fez um percentual bem baixo, era 0,05% da receita desta empresa tendo relação com turismo. Então, olha só, a gente sai do 52, que é não fundamentado e que ninguém achou um relatório, e vai para 517, praticamente 500 e poucas atividades ou setores econômicos. De 1.300, então nós estamos a 40%, ou seja, 40% das atividades econômicas oficiais no Brasil, registradas, que pagam impostos, guardam alguma relação com turismo.
Que pergunta que a gente não conseguiu responder ainda, né? O que isso representa do PIB, de fato? Até o ano passado se falava em 10%, desde o ano passado para cá reviram o cálculo e falaram em 8%. Nós, dentro da federação, já fizemos algumas projeções que poderiam dar de 3,5% a 5% do PIB, porque, especialmente, exceção feita aos cargos lá de cima da pirâmide e a área de aviação, a remuneração é muito baixa e a produtividade é muito baixa, né? Essa foi uma provocação que a Juliana Aranega tinha me feito há 2 anos, que era qual era efetivamente a produtividade do trabalho no turismo. Então, se paga mal, se produz pouco, porque a qualificação formal se não baixa, ela não leva à aplicação de muita inteligência. Tanto que os bons profissionais, de fato, do setor acabam passando pouco tempo no setor e migrando para áreas da criatividade, áreas em que eles podem exercer as suas competências e ser melhor remunerados. Então, de que adianta você ter, né, essa imensa força de trabalho se não há uma remuneração a contento? Aqui, sem parecer demais pretensiosa, né? A gente fez um podcast para a própria FEComércio, e depois eu passo os links para a gente compartilhar, mas há um mês os nossos analistas econômicos já indicavam que, pelo andar das análises, nós não teríamos a recuperação do setor tão rapidamente, e eles cravaram entre 2022 e 2023. Eu fui apenas a porta-voz desta informação no podcast. Mas a Oxford Economics, claro, é a Oxford Economics, faz então a afirmação ontem, né, olha aqui, 30 de junho, divulgaram os relatórios dizendo que os ganhos realmente só se retomam em 2023. E por que isso? Eu não pus o gráfico, peço desculpas, mas se for o caso depois a gente resgata. 2014 foi um ano especial para o turismo brasileiro. Isso não tem relação com a Copa do Mundo, apesar da Copa do Mundo. Foi um ano de muito gasto com viagens, com lazer, com entretenimento, em que o setor se beneficiou grandemente. A partir de 2015, cai, e aí a gente começa a subir gradualmente. Então, 2014, nosso melhor ano, 2015, nosso pior ano, até 2020, que agora é disparado o pior ano da história do turismo mundial, desde que se começou a contar. Quando chega o final de 2019, comecinho de 2020, todos os nossos conselheiros consultados tinham muito otimismo para o ano, né? Muito boas perspectivas, todos dispostos a investir, ampliar o volume de colaboradores. Então, o cenário era dos mais interessantes, e a gente projetava que finalmente 2020 ia ser o ano em que se superariam os números de 2014, e também com um maior espalhamento geográfico disso, né? Mais contratações, especialmente no Norte e Nordeste, muitos eventos já estruturados para aquela região, captação de turista internacional, enfim. Não acontece, tudo se retrai, e agora a gente começa a fazer as projeções. Então, para que se tenha potencial de consumo, né, no bolso das famílias, disponibilidade de renda, e a gente não está falando ainda das questões da segurança, mas é só em termos econômicos, para que se possa atingir o volume de gastos, a gente vai ter que esperar no mínimo 2 anos e meio ou 3 anos. Tudo isso, gente, é como se são aqueles grandes experimentos de laboratório das ciências sociais aplicadas. Nós não estamos pondo as variáveis nem políticas, nem socioeconômicas exclusivamente brasileiras nessa análise. A gente está olhando sempre com abordagens internacionais, mas o que é o histórico pré-pandemia. Então, a pandemia é um elemento novo, que vai nos desafiar diariamente a ver quais são as variáveis afetando este comportamento de turismo.
mas essa é vamos dizer assim, o nosso horizonte de trabalho. Temos aí de 2 a 3 anos para rever todas as estratégias e pensar de que forma a gente olha para os investimentos e os empregos no setor. Aqui, eu paro de falar um pouquinho de tendências e faço um salto para um trabalho que nós fizemos com a colaboração da Bytes, que era sobre como as pessoas estavam pensando em viajar. Isso não tinha nada a ver com pandemia, né? E por que valia a pena entender o universo digital e valia a pena entender um pouco mais das influências, e não estamos falando de influencers, mas de influencias, porque isso acaba hoje dando vamos dizer assim, uma boa referência, um bom referencial de começo de retomada, se for para pensar na fase do planejamento, especialmente do marketing dos destinos. Então, do ponto de vista de um consumidor, tudo vem da inspiração ou do desejo ou do sonho, e aí a gente não vai ter nunca a dimensão de por que uma pessoa deseja tal coisa, ou por que ela sonha com aquele destino, ou A destino ou B destino. Mas a inspiração está lá e está dada, e é uma vontade, pode vir da infância, pode vir dos programas que ela assistia, da inveja que sentia dos amigos, enfim, tem milhares de possibilidades. E aí vem a coleta de informações. Isso aqui, depois, em outro momento, vale a gente pensar, viu, Manuel, se você topar, a gente pensar uma conversa com isso, pensando também com a turma do Viagem na Viagem, com a Elise e com o Rick, porque coleta de informações não é pesquisa no Google. Essa é a última parte. A coleta de informações é quando você vira uma chavinha e começa a realmente fazer filtros de, puxa, tal personagem de série está na Islândia, ou esse filme passou, ou Game of Thrones na Croácia, ou, enfim, não importa, você vai registrando informações e vai montando o seu próprio repertório de viagens. Aí você já tem na sua cabeça, junto com o sonho, desenhos ideais de viagens. E você começa a colocar isso em contraste com o que você pode ou não fazer. Posso viajar, tenho dinheiro, dá para levar quem eu quero, não dá, o país que eu quero ir precisa de visto ou não precisa, de vacina ou não precisa, tudo pré-Covid. Então, isso aqui é quando a gente não só sonha, mas põe um pouquinho do pé na realidade. E adoraria fazer uma viagem para o Tahiti, ficar naqueles bangalôs, mas ultimamente só está dando mesmo para ficar no litoral brasileiro. Então, você faz esse exercício constante de validar o sonho, ver as restrições, valida de novo, restringe, etc. E aí você vai para estruturar. Estruturar tem a ver com orçamento, né? Tem a ver orçamento não só o financeiro, mas o tempo e também as condições físicas ou não de fazer a viagem. E ao estruturar, aí sim, a gente está falando de muita pesquisa online, de muita consulta entre os pares, de ler blogs, de pedir opinião dos amigos, de, enfim, viajar pelos universos on e offline, até finalmente fazer a viagem. Então, notem que do que é de turismo mesmo, né, a gente está só nessas últimas duas partes. Tudo que tem aqui antes, inspiração, validação, a coleta de informações, tem a ver com outros cenários. Então, quando muitas das minhas falas têm sido de que a imagem internacional do país está corroída, não é por conta dos profissionais de turismo, muito pelo contrário, esses são os meus ídolos, são, desculpa o uso da palavra, mas são guerreiros mesmo que estão lá, a despeito de todo o esforço de muita gente de destruir tudo que já foi construído. Então, hoje, o país e determinadas regiões do país são considerados extremamente violentos, devastados ambientalmente, poluídos, homofóbicos, e às vezes você nem tem episódios de nada disso, mas o exemplo mais simples e bobo que eu posso fazer é quando você tem a epidemia de ebola na África Ocidental, até o Quênia perdeu turistas, e o Quênia está a 8.000 quilômetros quase de distância de onde teve o epicentro de ebola.
A gente, como turista, a gente não se vale muito dos conhecimentos técnicos, da geografia, do GPS, a gente fica com as imagens. Então, se a imagem do Brasil é uma imagem ruim, é de todos os destinos brasileiros. E isso é uma questão que eu colocaria hoje como premente, fundamental para a qual a gente teria que estar muito preocupado, porque, além de todos os problemas, né, de polarização, partidarização, guerras ideológicas, etc., a gente tem essa imagem sendo destruída e sinalizando um horizonte muito ruim para os nossos colegas do setor de turismo. Aí eu fiz aqui só um exercício de reflexão. Por quê? Porque em algum momento eu me lembro de estar em sala de aula na semana ainda do 12 de março, em pé, falando com quase 100 alunos e dizendo, ai gente, será que vai ser o fim do overtourism? Né? Assim, eu olho para trás e parece que foram há 4 anos, né? Foi há 4 anos isso. Mas e há ainda um exercício talvez otimista, utópico, de futurologia, que fala de assim que acabar, né, e é bom assim e não o ser acabar, mas assim que acabar, haverá um novo normal, as pessoas vão mudar. Então, eu ainda não decidi em que time que eu estou, mas o que a gente tinha antes, né? Então, as empresas investindo pesadamente na ampliação da capacidade. Então, veja que a rede Marriott, por exemplo, faz a maior compra da história e compra a rede Sheraton, e aí eles ficam com o maior volume de unidades hoteleiras na Ásia, porque era mais inteligente comprar os hotéis prontos do que investir na construção desses hotéis e ter hotéis em praticamente todas as importantes cidades chinesas. Companhias aéreas aumentando, se não a capacidade dos seus próprios voos, mas aumentando o volume de voos, a intensidade das conexões, uma fala consistente e constante da ampliação dos aeroportos, da velocidade entre pouso e decolagem, para que mais e mais gente pudesse chegar. Então, isso é o que acontecia, e a gente agora vai provavelmente ver uma revisão da oferta em função da demanda. As notícias aqui do Brasil caminham muito nesse sentido, né? Então, já que as companhias aéreas desceram a quase 10% da sua capacidade, elas vão agora redesenhar as rotas, não no sentido de pensar novas rotas, mas pensar a frequência, pensar as conexões, pensar, inclusive, se compensa manter determinadas rotas. Então, vai haver toda essa revisão. Não acho que hotéis serão fechados em todo o mundo, mas você provavelmente vai ter o que a gente teve lá nos Estados Unidos no final da Primeira Guerra, que é propriedades se desvalorizam e outras grandes empresas vêm e compram. Então, no evento que eu participei ontem, que foi o Fórum Europeu da Skift, falou-se muito em já se perceber na Europa um movimento muito grande de investidores dispostos a fazer compras de ativos ligados à hotelaria e à aviação. Falava-se muito foi o Skift também que cunhou esse termo, que era o Browning. O Browning, para eles, era uma mudança do centro de decisão do turismo de Estados Unidos e Europa para Middle East e um pouco da Ásia. Então, com isso, a presença, né, dos Emirados Árabes muito forte, então, tanto que a gente teria a Expo Dubai esse ano fazendo, né, marcando de fato aí o papel desta região e os seus nortes, as suas diretrizes, direcionando praticamente tudo. E agora o que a gente vê é que sai bem no turismo quem tem grandes mercados domésticos, aqui umas grandes aspas, né, o mercado comum europeu, a zona do euro é considerado um grande mercado doméstico só. Nós também, a Rússia também, a Índia também, a China, Estados Unidos, enfim. Então, se a retomada vem pelo doméstico de curta duração, com muito controle, é nesses mercados domésticos que talvez os investidores internacionais vão tentar fazer seus investimentos. Falava-se muito nessas mudanças climáticas e sustentabilidade, mas
como um compromisso absolutamente vital para 2020. Era ou melhor, seriam em torno, né, da redução de CO2 e da adoção de práticas de sustentabilidade que as companhias iam se pautar esse ano. E agora a gente tem aí a sustentabilidade peronomútil, porque tudo que se leu de protocolos para turismo e hotelaria envolve um abuso em termos de plástico e geração de resíduos, que ainda não está estudado para ver qual é a consequência disso. Então, claro, há uma preocupação, mas na hora de pesar se é melhor ser sustentável ou voltar ao negócio, todo mundo já sabe que o pessoal prefere voltar à atividade, e depois lida com a questão da sustentabilidade. Então, eu tenho colocado especialmente para os alunos que a gente precisa, sim, ser muito mais enfático. E aqui não vou só na sustentabilidade, mas já emendo com a questão das políticas de igualdade de gênero, diversidade, igualdade entre as raças, enfim, a gente tem como janela, e talvez uma das últimas da nossa geração, este momento para já definir e começar de uma forma muito mais adequada. Vamos ver o que vai acontecer. Falava-se muito da inteligência artificial e da experiência, mas era para quem tinha dinheiro e para quem estava com disposição para investir. E agora, né, é o que eu vi, a inteligência artificial, o business intelligence, mas muita intelligence. Então, é agora que fica claro quem tinha criatividade, disposição, abertura, flexibilidade, condições de estabelecer as redes ideais, achou caminhos e vai conseguir se manter no setor, mas quem ainda está sentadinho, não só esperando que o governo libere os créditos, coisa que eu acho que deveria fazer, sim, endosso, mas sem buscar outras alternativas, a ausência da intelligence aqui é assassina para o setor. E havia, claro, um incentivo desenfreado ao consumo, e aí não é só o consumismo, mas o consumo de tudo, né? Muitas promoções de viagem, muita promoção de tudo para você fazer. E o que nós estamos vendo, e de novo aqui, vou para cima do muro, né, novamente, que nós estamos vendo as pessoas revendo seus valores, o que não quer necessariamente dizer que elas vão deixar de ser consumistas, mas podemos acreditar que são pessoas que talvez prefiram gastar agora menos com o ter e mais com o ser, porque ficaram muito confinadas e vão querer conhecer o mundo e viajar mais, enfim. Aí fica realmente só no nível das reflexões, eu não tenho nem como dizer o que eu acho que vai ter de tudo. E aí eu separei esse link pensando muito nos colegas do Conselho, porque de todas as notícias do domingo, essa foi a que me deu um quente no coração. Lembrando que coração e cérebro, nesse momento, não se comunicam e racionalmente a vontade é chorar, mas foi uma notícia boa.